De volta com o Jornal Anhanguera, e tem bichinho de estimação perdido aqui no entorno. A Maria Andréia está à procura da cadelinha dela, a Lua, que desapareceu no bairro Jofre Parada, em Lusiânia, no último domingo. Ela não tem raça definida, tem pelagem cinza e está tosada, com pelo bem baixinho. Caso aí você tenha alguma informação, é só ligar nos números que estão aparecendo aí na tela, 99614-1541 ou então no 998-239606. E termina na sexta-feira agora, dia 13 de março, a vacinação contra o sarampo para crianças e adolescentes de 5 a 19 anos. Aqui em Lusiânia, a dose está disponível em todas as unidades públicas de saúde. No começo, elas choram, mas é por uma boa causa. Essa etapa da campanha de vacinação contra o sarampo é destinada para crianças e jovens com idades entre 5 e 19 anos. A campanha de sarampo, na faixa etária de 5 a 19 anos, termina agora na sexta-feira, dia 13 de março. E no dia 16, na segunda-feira, 16 de março, vai começar a quarta etapa de intensificação de vacinação contra o sarampo, com outro público-alvo. O público-alvo a ser vacinado vai ser de 20 a 29 anos de idade. Essa campanha, essa intensificação da vacinação contra sarampo, ela vai ser de forma indiscriminada, ou seja, independente da situação vacinal. As pessoas na faixa etária de 20 a 29 anos, todas devem ser vacinadas com a vacina contra o sarampo. O sarampo é uma doença altamente contagiosa e muitas vezes pode ser confundido com uma gripe. Os primeiros sintomas são febre, dor de cabeça no corpo, tosse, coriza e manchas vermelhas espalhadas pelo corpo. No ano passado, em todo o estado de Goiás, foram notificados mais de 200 casos suspeitos da doença. Neste ano foram registradas 11 suspeitas até o momento, isso de acordo com o último levantamento feito pela Secretaria de Estado da Saúde do Governo de Goiás. As crianças são mais passíveis a terem complicações da doença. É justamente por isso que cabe aos pais prevenir a garotada o quanto antes. Os pais, os avós, os tios que tiverem criança na faixa etária a partir de 5 anos a menores de 19 anos, devem levar às unidades mais próximas de sua casa para fazer a atualização conforme as vacinas de rotina. Então a gente pede para toda a população, todas as crianças nessa faixa etária e adolescentes para comparecer às unidades para estar fazendo a atualização da vacina contra o sarampo. E durante a reportagem, o nosso repórter cinematográfico Marlon também colocou a carteirinha de vacinação em dia para se prevenir contra o sarampo. Esse também foi o caso da Rayane, que veio trazer o filho para se vacinar e acabou se imunizando antes do João Henrique. Já estando em dias, já corre perigo, Então, assim, não estando em dia, ainda mais eles que têm imunidade baixa, não são todas que estão em dias, Aí é bastante importante. Lembrando aí que para se vacinar é só levar um documento de identificação e a caderneta de vacinação em um dos postos de saúde aqui do município. E médicos do Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia procuraram a polícia para denunciar que foram vítimas de um falso grupo no WhatsApp. Na troca de mensagens, supostos profissionais do HDT citam a organização social que administra a unidade, políticos e até o secretário estadual de saúde. Os médicos afirmam que as conversas foram simuladas para acirrar ainda mais um conflito entre eles e a diretoria do hospital. No suposto grupo chamado Vencemos, a pessoa que aparece como sendo o médico Boaventura Braz diz ao conversar com outro médico que seria do HDT. Ótimo, amanhã a saída do ISG, o Instituto Sócrates Guanais, que é a organização social que administra o hospital. Em seguida começamos o movimento da saída do Playboy de Brasília, que seria uma referência ao atual secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino. O outro médico responde: esse rapaz vai perder o rumo. O nosso deputado já está resolvendo. Novamente, no suposto grupo, a pessoa que aparece como Boaventura Braz diz: Léo Mariano já está articulando um grande barulho no Hugo, o Hospital de Urgências de Goiânia. Só temos que ficar quietos agora, esperar a caída do ISG e esperar com calma a saída do Playboy. Léo Mariano, que é citado na conversa, é o médico Leonardo Mariano Reis, atual presidente do Conselho Regional de Medicina de Goiás. Ele afirma que tudo o que foi dito no grupo de mensagens é falso e levou o caso à Polícia Federal.
O Conselho, por ser um órgão público federal, acabou encaminhando à Polícia Federal a denúncia no sentido de proteger o próprio Conselho e os médicos envolvidos, né, nesta armação que foi o print de WhatsApp, que é totalmente montado. É um grupo que pode ter algum médico envolvido, alguém que tenha sido prejudicado ou que será prejudicado no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, e no sentido de criar um fato que não existe, né? Os outros médicos que aparecem na conversa também afirmam que o grupo é falso e registraram ocorrência na Polícia Civil. O advogado do infectologista Boaventura Braz afirmou que o médico não escreveu as mensagens e que o nome de Boaventura foi usado de forma criminosa. Aquelas imagens não condizem com a verdade, eles não participaram de um grupo com aquela denominação e com aquele teor de conversa. Existe, e é fato público e notório, uma relação conturbada entre os médicos e a atual direção do HDT, da OS, que administra o HDT, e eu acho que isso tenha sido talvez algo com o objetivo, com o propósito de criar um imbróglio ainda maior em relação a essa situação. A Polícia Civil disse que na próxima semana vai chamar todos os médicos que aparecem nas conversas para serem ouvidos. O delegado responsável pelo caso já está com o apoio da Delegacia de Crimes Cibernéticos. A investigação, a princípio, trabalha com 3 tipos de crimes. Se trata de uma falsidade ideológica, se trata de uma falsa identidade, se há perspectiva de algum crime contra a honra. Parte dos médicos que estariam no grupo de WhatsApp é investigada por não cumprir a carga horária no HDT e por fraudar a folha manual de ponto. 7 médicos que supervisionam o trabalho dos residentes foram denunciados ao Ministério Público ao serem flagrados entrando e deixando o hospital em horários diferentes daqueles que registravam no documento. Todas as imagens e folhas de ponto foram entregues pela OS, que administra o HDT, à promotoria. Nossa produtora marcou e foi a uma consulta com uma dermatologista, numa clínica particular, no dia e horário em que ela disse que estava no HDT. Os médicos negam a fraude, afirmam que a folha de ponto era preenchida dessa maneira, seguindo uma orientação verbal da direção da OS, e que parte da jornada de trabalho era cumprida fora do hospital na preparação de aulas. Os 7 médicos chegaram a pedir demissão, mas depois voltaram atrás. A Secretaria de Saúde criou um gabinete de crise para acompanhar o caso dentro do hospital. O governo do estado também recebeu a denúncia sobre o suposto grupo de WhatsApp. O secretário estadual de Saúde disse que a troca de mensagens falsas é grave. Eu acho que é grave porque cita pessoas públicas, né, que estão fazendo as suas funções, desempenhando suas funções, e em se tratando, se confirmar de fake news é uma coisa grave, né? Faz com que gera prejuízo, às vezes pode ser um prejuízo individual, às vezes pode ser um prejuízo coletivo. Então, se confirmar que é algo do tipo, eu acho que o rigor da lei precisa ser aplicado. Intervalo comercial e veja a seguir a previsão do tempo com a Camila Castro. E no esporte, Danilo Moreira traz um bate-papo com o gerente de esportes do Lusiânia para falar da campanha do time aí nessa temporada. Ainda hoje, a segunda reportagem da série sobre os idosos goianos. Daqui a pouco.